Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos amigos, irmãos, meu povo muito amado. Dessa vez escolhi estar aqui na nossa capela, como vocês conhecem, os que não conhecem, estão convidados a nos visitarem logo que passar esta pandemia. Temos ao fundo, logo abaixo daquela luzinha vermelhinha, nós temos o nosso sacrário. Depois, ao lado, a nossa grande cruz de mogno, sólida, pesadíssima. Me lembro quando ela foi colocada, misericórdia. Ela é o símbolo da nossa missão. Nós damos a Jesus o nosso ser, a nossa vida, o nosso tempo, tudo o que somos, para ser o prolongamento dele, de Jesus Salvador, no mundo. Estendemos as nossas mãos em direção aos batizados, mas que ainda não experimentaram a profundidade do que é ser enraizado, enxertado em Jesus. E aqueles que ainda não foram batizados, né? A nossa missão estendida aos pagãos, né? Aos batizados que necessitam de uma experiência do Espírito Santo, que precisam se aproximar da Eucaristia para ter a vida plena em Cristo, e aqueles que a quem ainda a mensagem do Evangelho de Jesus não atingiu o próprio coração. Bem, hoje, queridos, eu cheguei aqui na nossa sede do Cordeiro de Deus, como sempre, com uma alegria muito grande quando eu venho para cá. Eu passo meus minutos aqui na capela, invocando o Espírito Santo, me entregando à sua ação poderosa, né? A sua ação inspiradora, e esperando que Ele me dê uma palavra. Porque esse momento para mim não tem sido um momento de buscar a palavra na liturgia, seja da palavra da missa, como na liturgia das horas, mas uma palavra que venha do coração. Lá onde o Espírito Santo faça brotar a lembrança de alguma palavra que eu já escutei da Bíblia, alguma palavra solta, e eu espero um pouquinho, me ponho a escutar o Senhor e logo Ele inspira um versículo, ou então me valho até do Google, né? Esse santo instrumento que Deus nos coloca, e vou direto na palavra. Nesta manhã, eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês o que foi o objeto da minha oração, pela palavra que o Espírito Santo pôs em mim. Trata-se de um versículo do livro do profeta Oséias, no capítulo 2, versículo 16. Vocês já sabem disso, mas eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essa palavra maravilhosa, que é uma promessa de Deus para mim e para vocês. Eis que eu a seduzirei, a conduzirei ao deserto, e lhe falarei ao coração. Vamos deixar de lado a exegese, que eu não domino, vamos deixar de lado os pensamentos ou então a lógica teológica, né, dos especialistas, e vamos penetrar esta palavra do Senhor pela graça e pela instrução do Espírito Santo, no que ela tem de substancial para a nossa vida espiritual neste dia. Aparecem dois verbos no futuro: seduzirei, conduzirei e falarei. 3 etapas
para toda uma vida de oração, para os nossos momentos consagrados à oração do coração. Aquela em que eu falo com Deus, movida pelo Espírito Santo e que sai das minhas entranhas. É Deus que diz: eis que eu a seduzirei. O verbo seduzir tem um sentido muito forte na linha humana. Quando uma pessoa quer enganar a outra, quer tirar o dinheiro da outra, quer levá-la para um beco e lá a estuprar, quando ela quer, enfim, fazer alguma maldade com as pessoas, geralmente é maldade. Ela seduz a pessoa. Isto é, ela atrai a pessoa através de um falso bem, de uma falsa beleza, através de uma mentira. A pessoa se deixa seduzir e acaba mal. Só que existe um seduzir de Deus. Esse seduzir de Deus nunca será para o mal. Quando Deus nos atrai, é sempre para o bem, para o bom, para o belo, para o verdadeiro. Assim, Deus coloca no nosso coração uma vontade, um desejo de estar num deserto, num lugar à parte. E esse deserto pode ser um cantinho da sua casa, que você reserva para ter ali o seu momento de oração. É aquela palavra de Jesus que diz: quando você for orar, entra no teu quarto, no teu deserto, tranca a porta, os sentidos, e se coloque diante de mim, com o coração. Quem é que põe no meu coração esse desejo de rezar, esse desejo de estar com Deus, num lugar à parte? É o Espírito Santo, é a sedução de Deus. E é Deus que nos conduz, que tira você dos afazeres do dia a dia, das coisas que não vão passar. Você vai ser Marta também, e tem que ser, mas preservando o tempo da Maria, no coração. Também quero alertar que não basta, às vezes, nós nos refugiarmos numa capela, lá no oratório da minha casa, ou num cantinho do quintal, se o meu coração está povoado de preocupações, de ansiedades, de desejos, se eu estou com a minha mente, com a minha imaginação solta, como a louca da casa, se eu não me focar, e é o Espírito Santo que me dá essa graça. A oração repetitiva, por exemplo, do nome de Jesus, ou de alguma jaculatória, invocando o Espírito Santo, repetidamente, vai aos poucos focando a nossa atenção naquilo que Deus quer de mim naquela hora. Então é Ele que me conduz, é Ele que antes me atrai, e é Ele que vai falar ao coração. Vai falar aqui dentro do meu coração. Vai falar para mim. Vai falar uma palavra que terá uma irradiação sobre tudo isso que pode me distrair das coisas de Deus ao longo do nosso dia. Que provação nós estamos passando, né?
um deserto forçado, um deserto obrigatório, na nossa casa, saindo o mínimo possível e tendo que nos submeter a isso. Não foi, talvez, por vontade própria, né? Mas com essa pandemia, nós estamos vivendo a necessidade de estar em estado de deserto praticamente, né? Mas depende. Eu não posso me desviar nem para a direita nem para a esquerda, por exemplo, usando excessivamente as redes sociais, a televisão, né? Eu não posso estar com a minha imaginação flutuando para o futuro ou mergulhando no passado. Gosto sempre de lembrar que Deus está no hoje, Deus está no agora. Muito bem. Quando eu estava ruminando essa palavra, conversando com Jesus sobre essa palavra, sobre essa sedução, eu me lembrei não, é o Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo, conforme aquilo que Jesus prometeu. O Espírito Santo vos recordará todas as coisas. Agora, vocês não podem compreender tudo que eu estou ensinando, mas quando o Paráclito vier, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará. Ele está me recordando do quê? De um desabafo do profeta Jeremias. Coitado do Jeremias, né? O Jeremias foi um profeta que anunciava desgraça atrás de desgraça. Mas ele estava obedecendo o que Deus mandava. Ele estava falando aquilo que Deus mandava ele falar. E toda vez que ele falava, ele levava uma paulada. E chegou no momento em que Jeremias se queixa com Deus. E ele diz assim, com toda a simplicidade, a ingenuidade do coração dele, mas a transparência de uma criança. Quando ele fala lá no começo da sua vocação, não, Senhor, não me chama não, eu sou apenas uma criança. Jeremias conduziu a vida dele toda nesse espírito de criança mesmo, né? Não é de infantilidade não, mas de simplicidade. O que Deus mandava falar, ele falava e não media se ia ter consequência negativa para ele ou não. Então ele confessa a Deus, ele abre a sua alma para Deus e diz, tu me seduziste, Senhor, e eu me deixei seduzir. É como se ele dissesse assim, eu, boboco, deixei que você me enganasse. Eu me entreguei à sua sedução. E aí, tu me dominaste e prevaleceste sobre aquilo que Jeremias gostaria que fosse ou não gostaria que acontecesse. Este é um comportamento muito humano. Deus gosta desse tipo de oração, que vem do coração. Às vezes nós somos tentados a questionar a profissão que nós abraçamos, questionar a vocação que nós abraçamos. Será que Deus quer isso mesmo? Será que eu sou chamada mesmo? Será que é com este ou com essa que eu deveria casar? Será que eu não errei a minha escolha? Nós somos sujeitos a passar por uma situação dessa, uma provação verdadeira. A dúvida é uma coisa tremendamente horrorosa. Mas Jeremias reconhece que Deus prevaleceu. Deus exerceu uma força de atração sobre ele muito superior aos seus anseios, aos seus desejos, aos seus projetos. Essa é a sedução do Espírito Santo. É assim que nós nos devemos deixar mover pelo Espírito Santo, deixar-se seduzir, atrair por Deus de uma maneira tal
que no exercício constante de se deixar atrair por Deus, tudo o resto vai perdendo aos poucos a sua força de atração sobre nós. É como nós rezamos, né? Na liturgia das horas, não sei em que momento, em que hora, né? A gente reza o Salmo 73, que é maravilhoso. A felicidade de ser fiel a Deus, isto é, de se deixar atrair por Deus. Qual é a consequência de uma vida deixada a si mesma por ser atraída por Deus? Gostar de que Deus a atraia, queira ser atraída por Deus. O salmista se pergunta: a quem tenho eu no céu? Tendo a ti, nada quero sobre a terra. Mas essa é a tradução, essa é a versão da Bíblia da CNBB. Mas no ofício das horas, a tradução é mais atraente, vamos dizer. Diz assim: se vos tenho ao meu lado, nada mais me atrai na terra. Se eu tenho Deus comigo, aos poucos, Deus vai me dando a graça de trabalhar no sentido de que, aos poucos, as coisas que me atraíam tanto vão perdendo a sua luz, vão perdendo a sua força, vão perdendo a sua capacidade de me desviar do caminho de Deus, de me desfocar de Deus. Se vos tenho a meu lado, nada mais me atrai na terra. E olha, nós não temos Deus apenas do meu lado. O reino de Deus está dentro de vós, disse Jesus. E finalmente, quero me valer da palavra que a rainha Esther, do livro de Esther, né, dirigiu a Deus quando ela precisava estar diante do rei, um rei severíssimo, que não aceitava ninguém diante dele, a não ser que ele chamasse, e ela iria se apresentar para suplicar pelo seu povo, né? Interceder pelo seu povo. Como é que a rainha Esther rezou? Uma oração longa, depois acompanhada de jejum, de penitência, mas uma delas me encanta. Uma palavra que está ali registrada na Sagrada Escritura, me encanta. E quando ela diz para Deus: ponde em meus lábios uma palavra sedutora, quando eu estiver diante do leão, do esposo dela, que era o rei Assuero. Ponde em minha boca uma palavra sedutora. É o que eu vos peço, Senhor, que esta palavra, refletida com simplicidade, mas fruto da oração, fruto do meu desejo, tem um poder sedutor sobre o coração daqueles que me assistirem, daqueles que passarem por mim nesse dia. Seduzi-me, Senhor, e eu me deixarei seduzir. Dominai sobre mim, prevaleça sobre mim. É a graça que vos pedimos para este hoje, Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora, a minha mãe, a mãe da Igreja, a mãe da nossa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Queridos, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal da Comunidade Católica Nova Aliança.
e ponham lá o sininho para tocar toda vez que é postado um vídeo novo. Com isso, nós vamos aumentar o número daqueles que nos assistem e vamos ganhando privilégios, vamos ganhando pontos para termos um acesso mais facilitado no YouTube. Outra coisa, se você acha que essas palavras podem construir, servir para construir alguma vida que está destruída, né? Alguma vida que está desviada, compartilhe com os seus grupos. Eu sei que vocês têm grupo de família, você tem grupo de amigo, de trabalho. Faça essa obra evangelizadora, nos ajude a evangelizar como um presente para os nossos 36 anos. Ainda estamos no mês do nosso aniversário. Obrigada e até o próximo vídeo, se Deus quiser.